Olá, meus amigos. Hoje eu quero trazer para vocês uma palavra diferente, talvez, que você não ouviu ainda, né? Essa palavra que eu vou trazer para você é o seguinte: você já vê, sabe aqueles dias da vida, sabe, que a gente sente derrotado, que a gente sente tão humilhado, rebaixado. Sabe aqueles, quando você chega numa situação de que você está passando a unha na parede, a dívida até o pescoço, desemprego, doença, muitas das coisas que acontecem de surpresa na vida que faz a gente ficar desesperado, não ter onde agarrar, não ter quem ajude. Às vezes até a própria família não quer ajudar, não pode ajudar, os amigos também. Quando você olha assim, você fala assim: eu estou sozinho, não tenho saída, a única esperança agora é Deus. E as, a nossos passos são muitas vezes pesados. Parece que o mundo vai tá contra nós. E aí às vezes chega aquela ideia, né? O que será que Deus? Por que Deus não me ajuda? O que eu fiz para merecer tudo isso? O que é que eu fiz, né? Mas o que é que eu fiz? Eu estou em pecado. Onde eu errei? O que eu fiz? Aí você olha, você não dorme, você tem pesadelo, tudo está contrário daquilo que você tanto deseja. Sabe quando você tem um sonho e você não consegue realizar? Você tem um desejo, você não consegue. Você quer comprar uma casa, você quer comprar um carro, você quer ajudar o seu filho, né? Ajudar a sua casa, e se você não tem condição. Nem nada. Nada pode resolver a tua situação. E aí você ora, você ora, você ora, você faz sacrifícios, vai orar de madrugada, vai lá no alto da serra, da montanha, anda horas e quilômetros em busca de um socorro de Deus. Que a palavra diz que o socorro vem de cima, vem de Deus. Mas nada disso importa, nada disso acontece. E aí os dias vão passando, as horas vão passando, a semana vai passando, o ano vai passando e nada. Só angústia, tristeza, agonia, expectativa. Aquele sorriso falso de uma felicidade que você não tem. Aquela, né?
finge para todo mundo que você está bem, para visita, para os amigos, para a própria família. Não, não, tá tudo maravilha. Mas só você, só você sabe. E Deus. Não é fácil, não. Não é fácil para ninguém. Eu já passei por isso e sei que muitos passam por isso e sei que muitos vão passar por isso e muitos, né, que já se foram também passaram por essa situação. Não pensa que essa situação é só de pobre, não, porque não é não. Essa situação também é de rico. Pobre e rico vivem em situações diferentes no nosso contexto de acreditar que o rico não tem problema porque ele tem dinheiro. Engano seu. Rico tem tanto problema quanto nós, pobres, né? E que você não queira estar no lugar dele. É a vida. Na realidade, todos nós vivemos momentos de falsidade, de mentira, fingindo que estamos certos, que estamos tudo bem, que estamos mil maravilhas, né? Vamos à igreja, cantamos, adoramos, oramos, jejuamos, fazemos de tudo, mas na realidade só nós sabemos o que estamos passando. Só eu, só você. É. Mas não fica triste não, sabe por quê? Você não tem que culpar ninguém, nem achar que você está em pecado porque Deus não te abençoa. Sabe por quê? Esse jargão de dizer que, né, você não consegue, você não vai bem na vida, você não se dá bem, sabe por quê? Porque você não faz nada certo para Deus, você não confia em Deus. Você tem que fazer um concerto com Deus para que a tua vida possa andar, para que Deus possa te abençoar. Deus não está te abençoando porque você está totalmente longe de Deus. Essas conversas de igreja, que há muito em todos os lugares, e que você fica ali acreditando muitas vezes naquilo, se iludindo, é como se você estivesse ouvindo uma palestra de motivação. Uma coisa que você tem que aprender é o seguinte: tudo começa de uma coisa muito simples. Você vai entender o que é, por que você não deve aceitar na sua vida alguém dizer para você que você não é abençoado. Isso é uma mentira. Porque Deus, quando fez o mundo, o universo, todo o universo que nós conhecemos, né? Toda essa estrutura que nós sabemos que Deus construiu, ele fez primeiro a nossa casa. Ele pegou essa casa e deu para Adão. Adão era dono de tudo isso que hoje nós estamos vendo. É, todos nós somos. Aí ele fez Eva.
Eva e Adão. É uma só carne, né? Então, Adão e Eva se tornaram dono de tudo. De tudo. Agora, isso tudo que Deus criou é como diz a própria palavra, medida, é cheia, recalcada, transbordante. Deus deu o suficiente para que toda a humanidade esteja aqui. Então ele deu isso para toda a humanidade. Mas o primeiro dono de tudo isso daqui foi Adão e Eva. Eles são os proprietários de tudo isso. Adão e Eva. Só que aí acontece uma coisa que você não entendeu ainda. Adão e Eva teve 2 filhos. Aí começa o problema. Porque agora, isso tudo não pertence só a Adão e Eva, mas pertence também aos 2 filhos. Mas aí acontece uma outra coisa. Um dos filhos mata o outro. Caim mata Abel. Agora, em vez de ser 3 donos, volta a ser 2. Antes era só Adão e Eva, que representa como se fosse um. Mas aí eles tinham mais 2 filhos. Então era de Adão e Eva, Caim e Abel. Olha só que interessante. Mas Caim mata Abel. Então agora é de Adão e Eva e Caim. Mas Caim casa e tem uma família. Agora começa né? E todas essas pessoas que vão se multiplicando vão se apossando de uma parte de todo esse bem que pertence a Adão e Eva. Mas Adão e Eva também têm mais filhos. Você vai pegar a história, você vai ver lá. Ele teve 7, teve vários outros filhos. Então, essa vai se multiplicando. Quanto mais vai multiplicando essa humanidade, esse bem que pertence, que Deus deu para Adão e Eva, também vai se dizimando. Ele vai diminuindo, porque um toma posse de um pedaço, outro pedacinho, mais o outro lá, o que pode mais compra mais, o que pode menos compra menos. E assim tudo vai se tendo dono. É como se você andar dentro dessa região da minha cidade, por exemplo, não há um espaço sequer que não tenha proprietário. Alguém é dono de um pedaço de terra, de um lote, alguém é dono de uma fazenda, um sítio. Quem pode mais, compra mais. Quem pode menos, compra aquilo que é necessário. Eu, por exemplo, só tenho esse local onde eu moro, que é o meu lote. É a minha casa, onde eu construí. Foi difícil, suado, mas nós adquirimos com muita luta, muito esforço, porque não foi barato e não é barato. E assim é a situação. Quanto maior a população, quanto maior a humanidade, mais
menor o espaço. Agora você imagina, então essa humanidade, para que ela pudesse crescer dentro desse bem que é pertencente a Adão e Eva, que Deus deu para eles, tem que se organizar para que não haja briga, não haja discussão, para que não haja morte, assassinato, para que não haja eh, desavença entre, mas tudo organizado, com a ordem, leis. A vida é um jogo. Um jogo. É como se você pegasse, por exemplo, eu sou o único. Então tem 10 presentes. É meu. Os 10 presentes. Eu não preciso disputar com ninguém. Mas agora tem eu e você. Tem 10 presentes. Então, quer dizer que esse 10 presentes tem que ser só meu? Não. Mas eu não quero te dar. Eu quero. Nós vamos jogar, nós vamos disputar. Se você, né? Quem puder, leva mais. Eu tenho chance de ficar empatado com você. Nós vamos jogar par ou ímpar. Você pode ganhar 5 e eu posso ganhar 5. Mas pode ser que eu, como diz aí, azarado da vida, fique com um só e você fica com 9. Ou você fica com 6 e eu com 4. Ou você fica com 7 e eu com 3. E eu não acredito em azar. E nem em sorte. Eu acredito em probabilidade. O que nós estamos dizendo aqui é uma probabilidade. Então tá ali a casa, né, toda a herança que Deus deu para a humanidade. E a vida é um jogo. É onde você tem que ser inteligente. Como dizia o meu avô, a vida é dos espertos. Então, o que você tem que fazer para você conquistar a sua vida? Para conquistar o seu sonho? Para sair dessa situação de humilhante, de rebaixado, de só, né? Você vai ter que aprender a administrar o que você tem. Você vai ter que aprender a, a guardar uma reserva, fazer alguma coisa, né? Tem pessoas que não acreditam no R$1. Tem pessoas que é assim. A gente percebe dentro da igreja que muitos não dão R$1 como oferta porque acham que é pouco demais. Tem outras pessoas que não ofertam R$10 porque acham que é muito. Entre R$1 e R$10, certo? Ambos se multiplicam. Tudo se multiplica. Olha, eu conheço uma pessoa aqui, muito meu amigo, desde jovem, muito jovem, a gente se conhece. E ele tinha uma coisa aqui, um hábito. Não tem um hábito. E a gente até falava que ele devia ser filho de turco, porque ele ganhava, se ele tinha, por exemplo, R$2, R$1, 50 centavos, 10 centavos, não importava. Ele fazia questão, ele ia lá no banco, depositava na poupança. E eu ficava assim, encasquetado com aquilo naquela época, porque, mas, gente, o cara perdia tempo de ficar na fila. Naquela época era fila, você tinha que pegar fila para ir lá depositar R$1 na poupança. Sabe o que
isso resultou na vida dele? Resultou que ele só não tem carro porque não quer, porque não precisa. Ele mora no centro, né? Trabalha numa empresa, trabalhava, né? Que agora aposentou, numa empresa de ônibus. Mas ele tem carro, tem uma vida boa, precisa de nada. Sabe com quê? Com essas economias que você não acredita. Muitas vezes você não acredita na economia de 1 centavo, de 10 centavos, de R$ 1. Se você reparar bem, o tanto que você gasta, o tanto que a gente gasta, sem motivo nenhum. Se você fizer pega um lápis e um papel e anota todo dia quanto que você gasta. E anota o que você comprou para você ver. Todo dia você compra, todo dia você gasta. Gasta R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 50, R$ 30. Sabe, meu avô falava outra coisa. Dinheiro é igual água. Entra na mão e sai pelos vãos dos dedos. E é verdade. E às vezes você compra sem necessidade nenhuma. Sabe por quê? Hábito de comprar, de achar que precisa. Precisa do quê? Muitas vezes você tem arroz, feijão, tem tudo dentro de casa. Mas você tem que sempre comprar alguma coisa? Não sei por quê. Nem, eu também não consigo entender, porque eu também gasto, todo dia eu gasto. Todo dia eu gasto alguma coisa. Seja R$ 5, R$ 10, R$ 20, R$ 30, R$ 40, R$ 50. Sai pelos mãos do dedo. Mas se você aprender a economizar o mínimo, sabe aquela moedinha de troco que você recebe lá todo dia? Põe e guarda lá. Sabe aquele dinheirinho que sobrou de R$ 1, R$ 10, R$ 5? Você, depois de uma compra, depois de pagar as tuas contas, guarda lá. Esquece que você tem ele. Abre uma poupança, ou faz um lugar onde você põe esse dia. Esquece ele. Daqui um ano, daqui 10 anos, você vai lá olhar para você ver quanto de dinheiro que você guardou, economizou, brincando. Assim como esse rapaz que eu testemunho aqui para vocês. Então a vida é um jogo e você tem que aprender a jogar e não culpar Deus e não achar que você é um amaldiçoado de Deus, que o Satanás está na tua vida porque não está. Isso é tudo mentira. Isso é jargão de igreja. Se um pastor, um papa, um padre, seja lá, ou aí na tua seita aí, espírita, que eu também já fui, também já vi muita coisa mais ou menos nesse, né? Eu fui das 2 linhas, tá? Além das 300 linhas que eu já vi. Tudo é a mesma coisa, é ilusão. Você precisa uma única coisa na tua vida. Passe o que você passar. Faça o que você fizer. Não importa. Não importa a sua vida, não importa a sua situação financeira, a sua situação de saúde, o seu desemprego, as suas aflições, as suas tristezas, porque Jesus disse assim, que no mundo, né, nós vamos passar por aflições, muitas aflições. Então, não esqueça disso. A única coisa que você tem que fazer, confiar em Deus. Acreditar em Deus e fazer a sua parte. Porque a parte de Deus, Deus já fez. Ele já te deu tudo, isso aqui tudo é nosso. Mas nós não somos dono disso tudo daqui. Daqui a pouco nós vamos embora. Isso tudo vai ficar aqui para outros. Outros vão vir no teu lugar para sofrer, continuar sofrendo, para continuar as aflições do mundo. Então você precisa aprender a lutar, mesmo nas dificuldades.
esteja sempre cabeça erguida, direção, olhares por Deus, porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus não, sabe, se tem alguém que está passando fome porque ele decidiu passar. Não é culpa de Deus. Se tem alguém que está doente na beira do leito de morte, não é culpa de Deus. É a própria, é a saúde dele que não permite que ele seja, né? Mas não é culpa de Deus. Deus é uma coisa que você só simplesmente tem que confiar. Assim como eu confio na minha esposa, né? Ela pode estar onde estiver, não importa. Eu posso estar onde eu estiver, mas eu estou 24 horas ligado na minha esposa e ela em mim. E sei que todos os dias eu tenho que encontrar com minha esposa de novo. Todos os dias eu tenho que estar com ela. E a mesma coisa Deus. Todos, né? Você sai, você trabalha, luta, faz o que você tem que fazer, mas sempre voltado para Deus. Não importa onde você estiver, é você conectado com Deus. Eu me conecto com Deus 24 horas, até dormindo. Por quê? Porque Deus é a única solução da minha vida. É a única esperança que eu tenho. Esperança de continuação. Esperança de retornar para Deus. Eu sei que um dia eu vou retornar para Deus. Assim como todos os dias eu saio de casa e sei que vou voltar para minha casa. A não ser que eu morra por lá. Mas ainda que eu morra por lá, o meu corpo ainda volta para minha esposa. Para finalizar. Então, essa é a, esse é o que você tem que crer. Você não tem que ficar correndo atrás de bênção. Você tem que fazer com que a bênção seja sua. Porque você tem direito. Porque você tem direito naquilo que Deus já te deu. E você faça a sua parte. Não pense que Deus tem que te dar mais, porque você merece mais. Ninguém merece mais que ninguém. Ninguém é melhor que ninguém. Se você tem, é porque você faz acontecer. É porque você luta. É porque você batalha. É porque você é organizado. É porque você é estruturado. Mas se alguém não tem, que culpa eu tenho dele não ter? Que culpa Deus tem de ele não ter? Nada, não. Porque Deus tem tudo para todo mundo. Todos nós temos direito, mas nós temos que lutar por isso. É a nossa luta. Então Deus não tem nada a ver com as minhas aflições, com as minhas decisões. Jesus tomou uma decisão e veio ao mundo. Falou assim, eu vou lá. E Deus falou, então vai. E veio, passou por tudo. E o pai lá em cima ficou olhando ele ver o que ele estava fazendo aqui embaixo. Passou por tudo que passou simplesmente por amor de nós. E nós também temos que fazer a mesma coisa que Jesus fez. Cumprir a lei. Senão, né? Batalhar, lutar e acreditar, né? Acreditar na vida. Acreditar em Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu amor, de todo o seu entendimento. Isso não é correr atrás de bênção. Porque a bênção, ele já te abençoou. Se falar que Deus amaldiçoa
Deus não amaldiçoou você, não. Você só não tem porque você não sabe lutar. Você não sabe economizar. Você precisa pôr o pé no freio. É simplesmente isso. Então, para que o vídeo não fique muito mais longo que isso, eu te agradeço, né, a oportunidade. E vamos, né, próximo vídeo, falar mais de alguma coisa. Mas por enquanto, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.